Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, um pouquinho atrasado hoje, mas ao vivo é assim mesmo, a gente conduzir um programa ao vivo sempre tem esses percalços mesmo, mas o mais importante é que a gente está ao vivo aqui e com essa pauta importante que é da OAB, né, e a OAB Nova Lima, capitaneada aqui pelo João Rafael. Hoje a gente vai tratar um pouco de alguns aspectos com relação à violência contra a mulher, que não é só a violência física, nós temos violência de várias formas, né? E a gente está aqui recebendo essa turma maravilhosa que chegou para bater esse papo com a gente. Eu acho que é muito importante a gente discutir esses assuntos que são assuntos que permeiam a sociedade brasileira. E nesse momento, principalmente momento eleitoral, momento político que a gente tem vivido, é muito importante que falemos muito do que são os direitos das minorias, os direitos das pessoas, os direitos das mulheres e por aí vai. É muito importante, muito obrigado por nos receber todos os dias nesse horário, né, meio corrido assim das 5 horas, entre 5 e 6 horas da tarde. Fica com a gente. Bom, a gente está recebendo aqui a doutora Isabela, seja muito bem-vinda aqui ao programa Obrigada. Cultura Geral. Falar um pouquinho desses tipos de violência é muito importante, né? Sim, exatamente. Eu agradeço o convite por estar aqui. Vamos abordar aí as violências que a Lei Maria da Penha abrange, a violência física, emocional, patrimonial, sexual. Vamos poder falar disso aqui um pouquinho hoje. Hanna, olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer te receber. Não é fácil a gente tratar desses assuntos em momentos tão sombrios na sociedade brasileira, né? Mas a gente tem que... Esse desafio a gente tem que tocar para frente, né? É o pior momento que a gente está enfrentando, porque é um momento muito difícil para a nossa sociedade, político, igual você mesmo acabou de dizer, mas é o melhor momento de luta também para a gente poder se fortalecer como mulher e ocupar cada vez mais os cargos políticos, cargos de poder, para a gente poder ter cada vez mais voz para enfrentar essa luta aí. Doutora, nós vamos falar aqui um pouquinho também do direito do trabalho, né? A relação da mulher e o direito do trabalho. Não essencialmente o direito do trabalho na sua forma, mas essa diferença salarial que tem, né, entre homens e mulheres, e que tem algumas pessoas que acham que isso é normal, né, quando na realidade não é, né? Exatamente, Betão, não é, e inclusive é um assunto que está em alta hoje e que nós sim devemos conversar e falar sobre, porque não pode se aceitar uma mulher que exerce a mesma função de um homem numa mesma empresa, com as mesmas condições, receba menos que ele. Isso é completamente injusto e a nossa Constituição nem permite, né? A Constituição nossa, que a gente está assim, né? Cada hora a gente sofre um golpe, né? A gente toma uma cacetada, né? Por causa dos direitos vilipendiados da sociedade brasileira, né? Deixa eu começar com a doutora Isabela. Doutora Isabela, o que a gente pode entender? Vamos tratar de um aspecto interessante, que é essa coisa da pornografia de vingança. O que é isso e que tipo de violência isso representa, né? Psicanaliticamente tem algumas respostas, mas eu acho que assim, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que falar disso é muito importante, né? Exatamente. A pornografia de vingança, ela surge a partir de um relacionamento. As pessoas ali, elas têm que ter tido um relacionamento de alguma forma, breve ou maior. Terminando esse relacionamento, o rapaz ou a moça, acontece também com homens, mas é mínimo. O rapaz se sente no direito de espalhar ali, os famosos nudes da moça. Ou então um vídeo íntimo, mesmo que ela tenha se permitido ser filmada naquele momento, ele não tem o direito, né, de chegar e espalhar esses vídeos. Atualmente a gente não tem no ordenamento jurídico brasileiro nada que abranja isso, nenhum tipo penal específico, então acaba que a gente enquadra ali na difamação, na injúria e tudo. Tem um projeto de lei que está em trâmite, que é o projeto de lei número 18 de 2017, mas está em trâmite ainda com algumas alterações e vamos aguardar ansiosamente a aplicação dessa lei. Doutora, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente está vivendo um momento
que está mais externalizado, essa coisa da violência, por ter mais câmeras, por ter mais pessoas denunciando, pelas pessoas se sensibilizarem um pouco mais, apesar de a gente achar que aniquilando o outro a gente ainda vai ser feliz, né? Sim. Você precisa anular o outro para completar a sua felicidade. Esses momentos de violência, e violência exacerbada, como nós tivemos aí essa menina que foi jogada do quarto andar, né? Depois teve outra que já foi esfaqueada, e assim sucessivamente. Isso acontece todos os dias e todas as horas. Acho que é a cada 12 minutos, né? Uma mulher... 3 mulheres por dia sofrem violência doméstica no Brasil. Pois é. Então, assim, são vários dados, são várias coisas. Isso é o que a gente consegue mensurar, porque eu ainda acho que é muito mais do que isso. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. É o 5º. Esse desejo de aniquilar e dominar o outro e dominar a mulher, ele é latente na sociedade, numa sociedade atrasada igual a nossa. Essa que é a realidade, né? Sem falar isso. E como é que é no campo da mulher, no campo do humano, no campo da mulher, enxergar toda essa violência, e às vezes uma violência inconsciente, que ela nem percebe. Porque, por exemplo, quando você tem ataques claros aos direitos das mulheres, e as mulheres corroboram com isso, é um atestado, né, de permissão, às vezes até inconsciente. Como é que é enxergar tudo isso e ficar tramitando nesse mundo assim? Isso que você falou é bem interessante, porque algumas mulheres até reproduzem a violência que elas sofrem. Nós, como mulheres, a gente é violentada desde o momento que nasce, praticamente. E tem uma expressão que é muito usada na sociedade tradicional, que é: prendam as suas éguas que o meu cavalo está solto. Então, assim, é desde pequenininha, vamos supor, dentro de uma escolinha, da faculdade. A gente fez uma pesquisa no nosso canal, Direito das Minas, a respeito do assédio dentro da universidade. A grande maioria das mulheres já manifestaram que já sofreram esse tipo de assédio. Então, é dentro da faculdade, dentro de casa, no transporte público, no trabalho, igual a Marcela vai abordar, que a gente é, infelizmente, acostumada a isso. Agora, com a ascensão, né, da voz e da representatividade, a gente está tendo mais força e mais apoio para estar lutando contra isso. Mas uma batalha diária, são vários leões por dia. Hanna, como é que é enxergar essa objetificação da mulher, essa coisificação da mulher? Isso desde criança, que é cuidar ali da casinha, a mulher tem que... E tem uma conversa que nós tivemos aqui com a psicanalista, e essa conversa, dentro desse diálogo que nós fizemos aqui, ela fala o seguinte, que a mulher, ela quase que tem a obrigação, é compulsório na mulher ter filho, é compulsório na mulher casar, ter casa, cuidar da casa, essa coisa do domínio que é feito com a mulher para ela reproduzir vários domínios. Como que é isso, Cícera? A gente vive numa sociedade machista estrutural, né? Desde muito tempo. Do século XIX para cá que começaram a surgir alguns movimentos feministas que foram facilitando para que as mulheres conseguissem chegar a determinados pontos, como direito ao voto, direito ao trabalho e a diversas coisas, e foram conseguindo ocupar. Mas é uma coisa que acontece às vezes dentro de casa, com a opressão dos pais em relação à vestimenta, à conduta da mulher, e isso acaba refletindo fora, como que o seu vizinho vai te olhar quando você passar na rua. E é essa cultura da sociedade que vai tornando esses comportamentos dos homens em relação às mulheres, e eles ficam se justificando nessa sociedade passada, como é o comportamento deles hoje. Às vezes a gente tá discutindo, assim, eu estava mostrando um vídeo ali que tinha um rapaz tentando explicar para as meninas o que é feminismo, né? Tem até um termo atual, eu só esqueci o... Mansplaining. Isso, que fala justamente isso. Quando um homem, ele quer explicar para a mulher uma coisa que ela já sabe, ou que ela mesma está explicando naquele momento. Essa ideia de ensinar a fazer, ensinar a mulher a fazer, e achar que isso é normal, está inserido em algum tipo de patologia? Você acha que isso tem algum tipo de doença psicológica? Não?
Com certeza. Um psicanalista, um psiquiatra conseguiria falar melhor a respeito disso. Mas é muito isso, o homem, ele quer sempre se sobrepor à mulher, quer sempre oprimi-la e tentar mostrar sua superioridade, que na verdade não existe, e com esses comportamentos, com a violência física, com a violência psicológica, sexual, patrimonial, com forma de coibi-la mesmo. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, é o seguinte, porque às vezes a gente faz um programa nesse nível, e às vezes a pessoa assim, eu falo, não, mas as meninas também, não pode nem fazer um elogio, não pode. Como é que é lidar com essa coisa assim, do elogio, né? E do elogio e da cantada agressiva? Qual que é essa diferença? Como é que é uma linha muito tênue também, né? Às vezes não, às vezes sim. Então, depende do lugar, depende do momento. Como é que é isso? Os homens tentam justificar, como sempre, igual eu estava dizendo antes. Mas, assim, existem locais. Se você, às vezes, está numa festa, num bar, algum local mais descontraído, e chega um cara te abordando de uma maneira educada, de uma maneira mais eficaz, num lugar, num ambiente que seja mais propício para isso, aí tudo bem, com respeito. Mas se você está andando na rua, se você está no transporte público, se você está usando um aplicativo de mobilidade, qualquer coisa do tipo, onde você não dá espaço, onde você não dá abertura, onde a pessoa está sendo indelicada na hora de te elogiar, se assim pode se dizer, já acho que é um pouco de noção. A pessoa tem que ter um pouco de educação e saber se comportar em determinados locais. Porque você tá, na maioria das vezes, você está ofendendo aquela pessoa, você está deixando aquela pessoa num dia muito ruim por aquele tipo de cantar, aquele tipo de assédio que ela está recebendo ali. E é crime, né? Sim. É crime. Agora, Marcelo, nós vamos para uma parte interessante, que é essa questão da diferença salarial. Sim. Como enxergar isso e tem algum mecanismo que a gente poderia utilizar hoje para que as empresas não tenham essa discrepância entre quase 40% de diferença de salário entre homem e mulher? Então, tudo isso que a gente conversou até agora é envolvido numa questão cultural que virou... a questão biológica até já foi ultrapassada. Isso está enraizado na nossa cultura. E assim, quando eu digo nossa cultura, é a cultura assim, mundial mesmo, porque a desigualdade salarial, ela não acontece apenas no Brasil, ela acontece no mundo, inclusive em países de primeiro mundo. E não sei se você chegou a ver, teve uma repórter da BBC que ela pediu demissão por conta justamente disso, que ela estava recebendo um salário inferior aos dos colegas dela, por conta... A mesma função. E ela exercia a mesma função. A atitude, às vezes, não é tão fácil você partir desse ponto de se demitir. Porque vem uma outra questão cultural que sempre... A mulher, hoje, ela é muito arrimo de família. A mulher, ela exerce aquela função que ela tem que ser mãe, pai, tudo na casa. Então, isso é uma questão que prende muito a mulher. Mas a gente tem que lutar e o debate é diário. A melhor forma de se lutar contra a desigualdade salarial é fazer o que nós estamos fazendo hoje e continuar fazendo, que é ir nas redes sociais, falar sobre, comentar um assunto, igual teve pesquisa do IBGE que falou, né, que a mulher recebe 75% em relação ao salário do homem. Uhum. Isso é um absurdo. Então 25% a menos, assim. Exatamente. Tinha alguns dados que era até mais do que isso. Em alguns casos, o IBGE, acho que deu até uma contemplada nisso aí, deve ter feito nos grandes centros, porque se você for interiorizar isso aí, vai dar quase 40% de diferença salarial. E a mulher é a maioria nas universidades, é a maioria no ensino médio, ela está se qualificando muito mais. Mas aí não tem, olha, eu acho que vale a pena a gente tratar desse assunto, eu acho que como é que desconstrói isso? Porque nós temos alguns problemas psicológicos. A mulher que não quer sair do Estado, que tem um Estado também, algumas que estão num estado de conforto que ela não quer mexer. Tem outras que preferem não brigar por isso porque é desgastante, né?
E tem as que estão na atividade mesmo, que estão tentando transformar isso. E tem as que são submissas. Isso é uma realidade premente. Então, como é que a gente transforma isso? Porque nós temos um processo, as estruturas que estruturaram tudo, formaram essa consciência. Como é que a gente muda esse modo de fazer diferente? Então, é uma questão, como eu disse, cultural. Uma questão cultural, ela nunca é mudada de um dia para o outro. Então, assim, não tem como a gente querer que essa mudança ocorra daqui 5 anos, daqui 10 anos. Isso vai ser uma luta de muitos anos. Então, o importante que eu vejo é não parar. É continuar, é fazer, é ver uma amiga que age dessa forma e conversar. Olha, tem outras maneiras, tem outra realidade, você merece mais que isso, você pode mais que isso. Então, é uma luta diária e morosa também, não vai ser de um dia para o outro. Então, isso também tem que ser observado. E isso não pode ser um fator que desanime a gente de continuar lutando para que essa realidade mude. Só complementando a opinião da Marcela, eu acho que é o seguinte, se a gente não ensinar dentro de casa que tarefa doméstica é coisa de menina, é coisa de menino, que todos devem fazer, né? Fez ali, sujou, lavou, limpou, guardou. Infelizmente a gente é educado, aquilo é coisa de menina, é menina que tem que lavar e tudo, o homem fica de lado. Eu acredito que é uma coisa que tem que surgir dentro de casa, dentro de cada lar. A educação mínima ali, bem pequenininho, básico, porque não adianta a gente querer cobrar das empresas que, poxa, tem que pagar, sendo que a coisa é cultural, é muito maior do que a gente imagina. Sociedade patriarcal há muitos e muitos anos. Eu vou colocar lenha nessa fogueira. Como é que vocês estão vendo essa situação? Porque a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento político que tem uma possibilidade de mudar algumas coisas, mas em outros campos também a gente tem um retrocesso aí que é premente. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês, mulheres, têm enxergado isso? E como é que vocês estão vendo esse espectro assim, da participação da mulher nesse escopo político, educacional, desenvolvimentista e o que é mais importante, ela ainda não é protagonista de fato daquilo que é direito dela. E a gente não tem visto, muito pelo contrário, o que nós temos visto é uma afirmação daquilo que deve continuar, né? E como é que vocês estão vendo toda essa situação? Acho complicado, a gente tem que analisar bastante propostas e falas das pessoas que futuramente vão estar representando a gente. Eu fico chateada quando eu vejo que mulher dentro de partido, as mulheres no Senado, as mulheres no Congresso, é uma minoria absurda. Eu, pessoalmente, eu tento dar prioridade para as candidatas mulheres. Eu acho que isso também é importante. Acho que a gente tem que pensar muito nessa representatividade. Porque na hora da gente poder discutir lá na Câmara projetos que vão ser importantes para nós mulheres, como a legalização do aborto ou a descriminalização do aborto, quem está lá votando, representando a gente, são na maioria homens de classe média alta. Então, o que vai ser representado ali? Nada. Então, assim, é muito difícil a gente ter essa luta nas ruas e não ter ninguém que efetivamente consiga mudar essa nossa situação com as leis, com uma forma de coibir ou então de aumentar os privilégios que deveriam ser de direito, né? Hoje eu vi uma entrevista com o ministro Barroso, do STF, e ele disse uma coisa muito interessante, que se homem engravidasse e participasse ativamente assim, da maternidade, o aborto já teria sido legalizado no Brasil há muito tempo. Lembrando que a gente não está aqui fazendo apologia a nada, mas igual você disse, é uma questão que tem que ser discutida e essa questão da representatividade, ela é muito importante. Então isso que a Isabela falou, de priorizar o voto em mulher, é uma coisa muito interessante se fazer, porque a mulher, ela vai se colocar no seu lugar para fazer qualquer tipo de projeto de lei ou para praticar qualquer ato no Poder Legislativo. E, inclusive, esse ano está tendo uma campanha de mulheres falando, vote uma mulher. E isso é muito interessante.
Como é que vocês estão enxergando essa possibilidade de a gente não ter uma mulher? Nós temos várias mulheres que são vices, né? Nós não temos uma mulher encabeçando chapa nenhuma. Teria talvez a menina Manuela, mas não foi candidata, não é candidata. É muito, assim, para vocês que são militantes, assim, é meio chato, meio desesperador, assim, você entra ano, sai ano, e não tem essa perspectiva. E é difícil a gente ver o desrespeito da sociedade e o tanto que esse machismo ele não tem limites. Na época da presidenta Dilma, o tanto de piadas, assim, ridicularizando o gênero por ela ser mulher, sabe? Eu acho que a gente nunca enfrentou tanto preconceito, tanta discriminação com o presidente do Brasil da forma como foi com a Dilma. Eu acho que nem num cargo de poder tão alto as pessoas estão tendo consciência do tanto que é importante a gente trabalhar sobre o feminismo, o tanto que é importante a gente coibir essas atitudes machistas da população e tentar conscientizar o máximo de pessoas possíveis. E se não der para votar em uma mulher, né, que seja então um candidato que não as discrimine, que as respeite. Que não tente violar ainda mais. Que não incite mais ainda a violência que a gente já sofre diária. Como é que vocês têm visto a cultura do ódio? Nós temos algumas cultura do estupro, cultura do ódio. Está todas aí. Eu acho que isso está muito mascarado nas pesquisas agora para presidente. Está ficando muito claro que a sociedade, às vezes, ela encara as coisas de uma forma muito violenta e agressiva, por exemplo. Elas veem o que ela não gosta como querendo dominar. Se escondem atrás de perfis de redes sociais, né? Isso que eu ia falar. Hoje, as redes sociais, né, são um facilitador, assim, é um facilitador imenso. Porque a pessoa ela não precisa nem se identificar. E ali ela vira juiz, ela vira promotora, ela vira delegada, é tudo. Então, assim, aí a gente volta naquela questão educacional, questão do tratamento em casa, como você trata seu filho, como você cria seu filho, como você quer seu filho para a sociedade. E então a gente tem que se ater muito à educação das crianças. Eu vejo isso no dia a dia lá em casa com a minha sobrinha. Às vezes ela tá brincando de carrinho. Uma pessoa, chega alguém e fala assim, mas por que ela tá brincando de carrinho? Deixa a menina brincar de carrinho, por que ela não pode brincar de carrinho? Sabe? Você chegou num ponto interessante. Como é que trabalha a matriz e a mulher que é a formadora das crianças, né? Essencialmente, que já tem isso, é compulsório também, né? É patriarcado. É compulsório isso, a mulher que tem que cuidar das crianças. Mas se a gente partir por esse viés, assim, que já é uma outra transformação, como trabalhar isso na mulher para que ela não crie mais pessoas machistas, ou pelo menos que diminua o grau de alteridade machista assim na criança? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa tomar consciência da violência que ela está sofrendo. Isso é esquisito quando a gente debate nas redes sociais. Às vezes você vê que uma pessoa não tem noção do que traz, do que está em volta dela ali. Então ela reproduz aquela violência em sequência. Eu acho que o que a Marcela falou é muito importante, de ser em pouquinho em pouquinho. Então tem alguém falando que a criança não pode brincar de boneca ou não pode brincar de carrinho. Então vai lá, chega e fala, mas não tem nada a ver, isso é menina, é menino, pode. Para de privar a criança a, sei lá, explorar a criatividade dela e tudo. É um trabalho árduo, que a gente está longe de alcançar o essencial, mas a gente está mais perto do que ontem, eu acredito. Trabalhar isso é dolorido? Nossa, é cansativo. A gente, às vezes, desanima de ver o tanto que as pessoas não conseguem entender, às vezes, o óbvio. Porque é muito difícil a gente estar no século XXI e ter que falar sobre direitos fundamentais, que é uma coisa tão óbvia, por exemplo, pra gente que tá aqui, mas que pras pessoas lá fora é um absurdo. Surge como se fosse privilégios. Isso é muito desgastante. Marcela, como é que trabalha isso na periferia? Porque uma coisa é você falar para a classe média, que já é difícil, que as pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios e tal. Mas como é que é falar isso para a periferia? Para a menina de periferia, que tem uma pressão muito maior, que precisa, essa compulsoriedade de ser mãe, de ser dona de casa, de aguentar essa opressão já é forte.
Como trabalhar isso? Nossa, Betão, eu acho que aí você chegou num ponto mais delicado ainda. E que, infelizmente, o que eu vou falar assim, eu fico até triste, porque a nossa educação pública, ela é muito carente hoje. Então, acaba que os jovens hoje, eles não têm uma formação, porque geralmente a garota de periferia, ela estuda em escolas públicas. Escolas públicas hoje não tem material didático suficiente, professor falta. E assim, chega em casa, a mãe passa por agressões diárias. A família desestruturada, né? E vê que isso é normal. Às vezes, que eu vejo muito, a mãe fica com anseio da filha formar uma família logo para ser um a menos alimentar em casa. Então, são questões sociais muito maiores envolvidas. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente julgar quando a gente, assim, que eu falo, classe média, brancos, quando vê uma menina de periferia com 16 anos, com 2 filhos. Mas a realidade dela é completamente diferente. A formação, o estudo é outro. E aquele convívio diário com esse tratamento de humilhação, com esse pouco estudo, acarreta nisso. Então, tem que mudar a educação do nosso país. Infelizmente, a gente está falando de direitos humanos fundamentais, nossa Constituição ela tem um texto lindo, mas que você vê que ele é pouquíssimo aplicado. Por que você acha que ele é pouco aplicado? Por que você chega a essa conclusão? Por conta, assim, aí vai falar, os nossos governadores, realmente, a nossa política, ela é muito, você vê que ela é muito direcionada ao quê? Às grandes economias. A periferia, ela é deixada à parte do nosso país. E isso não é questão de, você não é só olhar o geral, o país. Você começa a pegar de blocos as cidades. Você vai ver qual região daqui de Nova Lima é a mais olhada pelo prefeito. Sim. Então, assim, é aí que começa, é aí que tá. Nova Lima é um negócio diferente, que aqui é um pouco mais privilegiado, porque a arrecadação é muito grande, né? Sim, também. Então, você tem políticas públicas mais bem espalhadas, né? Para a gente ir para a parte final do programa, Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma fala da Duda aqui, que teve aqui no programa, que ela fala que a qualidade de ser humano não é te dado. Você tem que conquistar, não é te dado. Isso tem que ser conquistado. Você acha que mulher está nesse patamar também? Acredito que sim. Com certeza. Até hoje? Sim, infelizmente. Qual a importância de a gente fazer esses debates assim na televisão? Levar para o maior número de pessoas possíveis. Porque igual a Hannah falou, às vezes parece uma coisa tão comum para a gente, que já está dentro da discussão, que já está dentro da universidade e tudo. E é um debate que não atinge todo mundo. É o que a gente tenta fazer até no nosso canal. Levar o direito básico, através de um vocabulário muito simples e muito fácil para todo mundo entender. Chegando até na periferia, se possível. Esse programa vai estar lá no canal? Sim, com certeza. Então tá joia. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Fomos embora sem intervalo, né? Mas tudo certo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.